Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Quero agradecer a você que sempre acompanha, reza comigo e me ajuda também a divulgar esse vídeo todos os dias. Fico muito feliz em ter você como meu amigo, como este companheiro e companheira nesta caminhada de evangelização. Hoje nós estamos iniciando um novo mês, esse mês de dezembro. E eu particularmente acho esse mês de dezembro um dos meses mais lindos do ano, porque é um mês onde nós celebramos essa expectativa do nascimento e ao mesmo tempo a beleza. Nós enfeitamos as nossas casas, nossas cidades, porque nós sabemos, estamos esperando o nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos com essa mesma alegria no coração meditar a palavra de Deus, que hoje é retirada de Mateus capítulo 15, versículos 29 ao 37. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os 2 peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante deste relato que nos fala da multiplicação. Muitas vezes nós falamos o milagre da multiplicação dos pães, mas não é só dos pães e dos peixes, e ainda mais, a multiplicação desse sentimento em que nós precisamos nos voltar para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Ali estavam todos, naquele deserto, como diz o texto, e traziam todo tipo de doentes ali para perto de Jesus, e Jesus curava a todos. E eles glorificavam a Deus por ver o milagre que estava sendo realizado diante dos olhos. Glorificavam ao Deus de Israel. Por que o texto salienta glorificavam ao Deus de Israel? Porque Israel era o povo escolhido. E muitos destes que estavam ali não faziam parte desse grupo de escolhidos. Viviam como que à margem. Ali tinha gente de todo tipo. Tinha gente de todos os lugares. Eles vinham até Jesus. E Jesus acolhia a todos. E aqui já nós vemos algo muito interessante e muito importante. Jesus não faz distinção entre escolhidos ou não, entre aqueles que estão à frente, aos lados, à margem. Jesus acolhe a todos e cura a todos
de um mesmo jeito. O olhar misericordioso de Jesus é para uns e outros, da mesma forma. Aí, trazendo para a realidade da nossa vida, muitas vezes nós fazemos essa distinção de pessoas. Quantos pecados nós cometemos tentando fazer julgamentos a respeito dos outros, sem conhecê-los? Olha o que Jesus faz, acolhe a todos. Esse olhar misericordioso deve ser para todos, o olhar caridoso para todos. E aí já o dia que ia passando, e eles já estavam ali com Jesus por 3 dias. Imagina, 3 dias ali com Jesus, eles deveriam estar com muita fome. Jesus diz, eu não posso agora despedir essas pessoas, porque elas vão desmaiar no caminho. Elas não vão suportar o calor e a distância até chegar nas suas casas. E aqueles discípulos de Jesus disseram, sim, mas nós estamos diante de um deserto. Nós estamos aqui num deserto. Onde que a gente vai comprar pão para tanta gente? E Jesus pergunta, quantos pães tendes? O que vocês têm para colocar em comum? E eles dizem, 7 pães e 2 peixes. E Jesus pede para que as pessoas se sentem ali no chão, naquela relva. E Jesus dá graças a Deus por aquele alimento que eles tinham. Embora sendo pouco, Jesus dá graças a Deus por aquele alimento que eles tinham. Veja uma outra atitude bela. Às vezes nós ficamos reclamando dos nossos alimentos. Porque nós estamos comendo só isso ou só isso. Claro que o preço dos alimentos está muito alto, isso todos nós sabemos. Mas mesmo aquele pouco alimento que nós temos, nós precisamos dar graças a Deus e dizer obrigado, Senhor, porque nós temos esse alimento. Multiplica o teu amor em nós. E a partir daquele instante, Jesus partiu os pães, os peixes, entregava aos discípulos e os discípulos à multidão. Aqui nós vemos uma outra atitude de disponibilidade. Estar atentos para a necessidade do outro e colocar aquilo que nós temos em comum. E depois participar desta partilha. Jesus que partia o pão, compartilhava aquele pão, entregava aos discípulos e os discípulos entregavam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Aqui há uma palavra que nós precisamos entender. Não quer dizer que todos comeram e ficaram saciados. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Eles já estavam felizes, mesmo que tenham comido um pequeno pedaço de pão. Isso é muito interessante nós sabermos. Não é comer até saciar a fome. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Ficaram felizes. E ainda recolheram 7 cestos das sobras daqueles pedaços que sobraram. Que nós também possamos nos aproximar da Eucaristia, nós possamos nos aproximar de Jesus, e mesmo que a gente comungue aquele pequeno pedaço de pão, que nós possamos ficar satisfeitos com a presença do Senhor em nós. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, bom trabalho e até o próximo programa.